Noite. Olá, boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, comunidade Cosmic Power. Acho que ainda falta Boa um noite. minutinho, né? Falta um pouquinho ainda. E aí, a gente pode ir se olhando já, né? Sorrindo aqui um para o outro, ver quem está aqui conosco a primeira vez. Se reencontrar aqui também é muito bom. E aí, vamos ligando as nossas câmaras. E agora já deu a hora. Então, muita gente nova por aqui. Quem está aqui Quem a é o primeira vez? Catarina? Bem-vinda, Catarina. Mais Oi, alguém, gente? aí tem que levantar a mãozinha eletrônica para ficar mais fácil da gente ver, né? Agora não tá dando para ver se tem mais alguém. Se tiver, se identifica aí no chat também. Sejam bem-vindos. Isso. Mais um encontro, né? A Lília. A Lília, tudo bem? Hoje nós Tudo vamos bom? sentir falta de algumas pessoas, porque eu estou aqui na Alemanha, né? Mais um curso avançado presencial de Cosmic Power, e tem alguns outros, a Cleide, a Rose, é, a Dai que está sempre aqui conosco, eles estão aqui, então já foi todo mundo dormir, que aqui já é 11 horas. Tivemos um dia intenso, né? E a Viviane levantou a mãozinha também. Acho que tá aqui pela primeira vez, né, Viviane? Sim, primeira vez. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Que bom. Acho que fechou seu som, Débora. Débora, acho que você ficou sem som. Tá fechado ainda. Ah, pronto. Agora. Voltou. Ok. Então, podemos começar a nossa leitura? Onde que é, Daniela? Podemos. A gente pegou aqui a página 135, capítulo 15, o significado do aqui e agora, do livro Cosmic Power, tá, gente? Para o pessoal que é novato aqui, a gente está estudando esse livro da Sophie Hellinger, tá? Que é a criadora do Cosmic Power. E a gente vai ler as páginas 135 e 136, os dois parágrafos da 136 até a palavra pensamentos que me bombardeiam, tá? E aí seria bom ter duas pessoas lendo. Alguém quer ler hoje? Quem Vamos ver se alguém se gostaria? anima. Quem gostaria, levanta a mãozinha. Quer ler, Vilmar, pra gente? Vilmar quer. Ok. Quem mais? Quem mais gostaria? Acho Ah, que é a levantou a mãozinha aqui. Elisa. Ok. Maravilha, viu, Mari? Então, você começa lendo a página 135 todinha, e vou pedir para Elisa ler os dois parágrafos seguintes da 136. Tá bom, Elisa? Ok, mas antes da Ok, gente ok. começar, nós vamos fazer as nossas respirações. A gente pode tirar os nossos óculos, fechamos os nossos olhos um pouquinho. Vamos observar o nosso corpo um pouco e abrimos um sorriso. Estamos felizes de estarmos aqui juntos. E expirando, soltando todo o ar pela boca. E inspiramos, com a boca fechada pelo nariz.
expiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos e expiramos. E assim já nos percebemos mais atentos, mais presentes, centrados. Vamos abrindo os nossos olhos e então podemos começar a nossa leitura. O significado do aqui e agora. Agora, o que realmente importa? Trata-se de reconhecer e vivenciar a força do aqui e agora, que a partir do oculto quer se desenvolver como que por conta própria, por meio da atenção no momento. Por experiência própria, sabemos que a nossa mente produz incessantemente pensamentos e a tão almejada calma não quer se assentar. Na maioria dos casos, trata-se de esperanças, desejos, sonhos e lembranças, mas frequentemente também de temores relacionados ao futuro. Todos esses pensamentos têm algo em comum. Eles não têm nenhuma relação com o presente. É por isso que muitas vezes somos apartados de nós mesmos, o que, por sua vez, nos leva a perder de vista a concentração, a atenção em nós mesmos e o engajamento com o ambiente social. Em algum momento, teremos de pagar um preço alto por isso, sem perceber. Porém, como podemos reencontrar nossa força e uma qualidade de vida saudável? Por meio da respiração consciente e a meditação que nos leva à presença interior. Para que esse processo realmente surta efeito, é preciso ter, durante o tempo da meditação, atenção absoluta. Ela eleva não apenas a capacidade de concentração, mas também nos leva a uma percepção bastante especial. Assim, nossos órgãos e nossas células corporais se sentem interpeladas e reagem a essa atenção. Nisso é totalmente indiferente se estamos voltados para dentro ou para fora, ou seja, para o mundo interior ou exterior. Trata-se da presença no momento. Ela eleva a base do presente, que, por sua vez, nos leva, então, para uma percepção própria íntegra. Um outro resultado é o início da expansão da consciência. A presença total tem, todavia, muitos outros efeitos colaterais positivos. Ela nos leva, sem que precisamos fazer algo, para longe do passado ou do temido futuro imaginário. Ela nos conduz para o presente e nos torna capaz de agir. Sabemos o que é possível e o que não é. Por isso, a meditação é o melhor e o mais simples remédio para uma vida saudável, plena e bem-sucedida no aqui e agora. Além disso, ela é um oposto saudável à dispersão, ao nervosismo
e para a diminuição dos níveis de estresse. Todos nós sabemos e conhecemos isso. Assim que nos deixamos tirar de nosso centro de repouso, não estamos mais em condições de agir, apenas reagimos. Ou seja, eu me torno uma bolinha de ping-pong dos pensamentos que me bombardeiam. Ok, muito bem, muito obrigada aos nossos leitores, né? A gente já leu essa parte do livro algumas vezes, né? Mas assim, né, como a gente tem que ter uma constância, né, na vida, a gente lê novamente também nos faz tomar, né, consciência de outra parte que a gente ainda não tinha entendido, né? Então a gente agora abre o nosso intercâmbio aqui, para a gente ver o que que nos tocou mais nessa parte da leitura e como nós estamos já praticando isso, se já estamos conseguindo viver mais o momento presente, como tem sido, né, a nossa prática e o que nos tem dificultado às vezes a conseguir isso, né? Então, o que cada um quiser comentar, o que cada um quiser falar a respeito desse tema, podemos então começar. Só levantar a mãozinha e esse nosso intercâmbio é muito rico, né? Façam vocês mesmos esse convite para falarem, né? Ok? Daniela, você está aí? Oi, Débora, eu acho que ela caiu. Ok. Mas então, vamos aqui, daqui a pouco ela volta, tá bom? Às vezes acontece isso com a internet. Celine também, se você quiser falar, a Celine também é uma facilitadora, né, de Cosmic Power e ela é nosso suporte aqui, tá bom? Quem gostaria de comentar algo a respeito desse tema? Você me ajuda, Celina, a ver quem levantou a mão, que eu estou pelo celular? Claro, ajudo. Uhum. Ninguém ainda? Ninguém ainda. Então, essa parte do livro é muito interessante, né? Ah, Marlene levantou. A Vamos lá, Marlene. Marlene. Minha internet, a minha internet não está muito boa, não, mas vamos lá. Essa questão aqui que fala que para que esse processo realmente surta efeito, é preciso ter, durante o tempo de meditação, atenção absoluta. Então, nós, acredito que alguns de nós também enfrentam algumas questões assim como eu, porque eu moro na beira, né? Minha casa é perto de uma via, e sem contar que constantemente nós somos interrompidos. E isso atrapalha muito, muito a constância da gente. Então, eu estou mudando os meus horários de meditação até para poder conseguir manter os três horários, né? Então, eu estou agora fazendo mais tarde a meditação da noite para poder conseguir manter os três horários. E quando eu não faço, né, principalmente quando eu não acompanho as meditações que são feitas no grupo, eu sinto que eu perco um pouquinho a minha força. Então, a importância de estar com o grupo, para mim, tem uma grande diferença. Muito, muito grande diferença. Tanto que na terça-feira passada foi assim, foi muito importante para mim ter estado aqui na comunidade, porque me abriu outros caminhos, me abriu as perguntas, duas perguntas que eu já estava fazendo há algum tempo, veio a resposta. Então, é muito importante estarmos aqui, mas a constância nas meditações faz toda a diferença. Uhum. Existem momentos que às vezes que eu sou advogada, então em alguns momentos eu estou atendendo alguma pessoa e de repente eu paro
e aí eu sinto algo diferente até no cliente, ou quando ele está falando algo que não é tão verdade, ou quando ele quer se fazer de vítima, né? Então a nossa percepção ela aumenta muito, muito mesmo. Débora, gratidão. Obrigada, Marlene. Que bom, né, que você está aqui conosco. Nós que agradecemos a sua presença, né? Mas você falou uma coisa aí que me chamou um pouquinho a atenção. É como se o lugar que você morasse fosse um pouco barulhento e Sim. atrapalhasse a sua concentração, é isso? Sim, 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 é um pouquinho, não, bastante barulhento, né? É bastante barulhento, porque eu moro na periferia, né? E eu falo periferia porque é um bairro bem afastado aqui, mas são muitas casas perto uma da outra, de frente. Às vezes, dia domingo, o som é muito alto, mas algumas vezes eu me lembro de quando nós estivemos quando nós fizemos um curso, acho que foi em Guararema, onde estava havendo um barulho, e você foi uma das que estavam lá, e você disse, gente, vamos agora aproveitar esse barulho, que eles estavam fazendo alguma construção, alguma coisa, e vamos nos aprofundar um pouco mais na nossa meditação. E até eu nunca esqueci isso, mas mesmo assim eu estou modificando meus horários de meditação. Eu te fiz essa pergunta justamente por isso. Porque antes de nós meditarmos, nós damos um comando para o nosso corpo, né? Sim, De que agora nós vamos meditar. Primeiro a gente cuida do nosso ambiente, né? Para que sim, ninguém nos incomode, a gente avisa na família que vai entrar no quarto, que não seja sim, interrompido. Porém, algo inesperado pode acontecer, né? Uma sirene de um carro ou de polícia, ou cai um objeto ou algum barulho no vizinho, como se relatou. E a gente também dá esse comando de que se eu ouvir algum barulho, eu vou cada vez mais fundo. Nós mandamos essa mensagem já para o nosso corpo e ele vai nos obedecer, né? sim, Então, se a gente escutar algo, a gente às vezes nem percebe aquilo, né? Então, é importante dar esse comando, né? De que se houver algum barulho, eu vou cada vez mais fundo. Você pode falar, quem sempre encontra com essa coincidência, né, desse barulho, pode sempre, antes de meditar, dar esse comando para o corpo, né? sim. É, mas realmente essa presença, né, e essa atenção é a atenção não só de que nós estamos ali para que a gente possa escutar o nosso corpo, né? Esse nosso corpo que vai nos trazer a presença, e vai nos trazer essa concentração, vai fazer com que a gente fique cada vez menos ligado ao passado e não preocupado com as coisas do futuro, né? Só no presente nós temos essa força que a Sofia cita aí, né? Só no presente nós temos a força para agir, porque aquilo é o que realmente está acontecendo. Então, se eu estou enfrentando alguma situação desafiadora, eu me dou conta, olha, eu tenho essa situação para enfrentar e eu vou enfrentar, né? Do que, isso vai piorar, vai acontecer isso, aquilo, ou então sempre ficar presa ao passado por uma experiência negativa, né? Ok? Mais Ok. alguém? Mais alguém? Por enquanto, nenhuma mãozinha levantada. Não é possível que eu vou ter que falar sozinho com esse tanto de pessoas maravilhosas aqui. Aparecida, o que que te chamou a atenção no vídeo, no livro, Aparecida, nesse tema? Tá me ouvindo? Tô. Tá? Sim? Então, como você mesma disse, né? A Sofia sempre diz pra gente, né? Nos nossos encontros, que nós não precisamos viver, né? No passado, e sim
com ele, né? Saber que ele existe, mas não estar lá Isso. com ele. Isso aí eu guardei e procuro sempre trazer para minha vida, sabe, Débora? Porque faz 2 anos que eu tô no Cosmic, né? E esses 2 anos eu já aprendi bastante. Eu sei disso, mas ainda tenho muito para aprender, muito mesmo. Mas o futuro também é algo que me leva, sabe? Então, o estar aqui e agora, para mim, está sendo um exercício valioso, valioso. E como a Marlene disse, né, com relação a gente conseguir estar presente nas meditações, né, com relação a barulho, é algo que eu também, por morar em sítio, tem muito cachorro, né, passa muito caminhão e eles latem. E ainda bem que nós estamos tendo esse momentinho aqui, que senão vocês iam estar aí, não, tá tudo quietinho, olha que maravilha, né? Então, o Uhum. Cosmic Power realmente ele prepara, sabe? Prepara. E eu tenho muito que agradecer a Cosmic Power. Os nossos encontros são maravilhosos, sabe? Fortalece, é como a Marlene disse. Quando a gente, na segunda-feira, principalmente, Débora, que a gente tem as 3 meditações, é maravilhoso, porque a gente sente, tá? A energia. Agora, sexta, sábado, domingo já é mais que a gente tem que estar ali só. Mas também dá certo. A gente vai se avaliando, né, com tudo isso. E é isso. Muito feliz de lhe ver, de saber que vocês estão aí na Alemanha. Que maravilhoso. Estou muito feliz, feliz com vocês. Obrigada, Aparecida. Então, e o que nos traz para essa presença, né? Para o presente, porque o próprio nome fala, né? O presente que é o presente, né? A gente ganha um presente, e justamente essa palavra não é à toa, né? O momento presente e ganhar um presente, né? Que tem um significado que são sinônimos isso. Mas o que nos traz para essa presença é a nossa respiração. A respiração nos conecta a tudo, ao agora, né? Então, nós podemos fazer essa respiração sempre, em qualquer situação que a gente for caminhar para fora de onde a gente está, se a gente for para algum pensamento do futuro, e normalmente esse pensamento do futuro é um pensamento de preocupação, que aquilo pode não dar certo, que aquilo qualquer, não vou fazer uma situação aqui, mas é sempre pensando que algo pode dar errado nesse futuro, né? E aí vem o nosso estresse. E aí essa nossa respiração nos traz então para o nosso corpo. E nós possuímos tudo, né? Toda a nossa capacidade de resolver tudo. Então, essa nossa respiração nos conecta à solução, nos conecta à intuição de como resolver aquele desafio, a nossa confiança, nos conecta a quem está conosco, nos protegendo, né? Então, em respirarmos várias vezes ao dia, ok? Quem mais, Celine? Por enquanto, ninguém aqui. Mãozinha levantada ainda não. Débora, a Dani só pediu para avisar que ela ficou sem luz, por isso que ela não conseguiu voltar. Ok. Então, é, Vilmar, você leu no livro, alguma parte te chamou mais atenção? Na realidade, o que me chama a atenção é a capacidade do estado de presença, né, Uhum, de
Agora você trouxe uma lembrança importantíssima que eu preciso focar nisso, que é essa questão da respiração, né? A respiração nos traz para nós mesmos, né? E, e eu tenho ainda muita facilidade de dispersão, né? Com pensamentos, com barulhos, aí como a Marlene estava falando, mas eu vou continuar, mas assim, experimentando aí essa nova forma de a gente estar conosco mesmo, né? E, e ver se eu consigo esses milagres, né, que você às vezes menciona, né, de que estando nesse estado, né, as coisas têm muito mais facilidade de acontecer e eu ainda não tenho assim resultados concretos, né, que eu possa testemunhar sobre isso. Mas eu acredito. A primeira vez que eu tive contato com Cosmic Power e foi traumático para mim, foi em São Paulo com a Wagner. Ana Wagner. E me veio uma imagem sobre você. Eu creio que era você, sim, que ficava lá no palco, no lado da Ana Wagner e no outro lado né, no seu estado de presença ali o tempo todo, né, naquilo que é recomendado para ficar com um sorriso e tal. Essa imagem, quando eu te vi aqui, eu guardei essa imagem e me lembrei. Mas o trauma que eu peguei na época foi a questão de entrar na sala e não poder sair. Não sei se Sei. hoje ainda permanece isso, sabe? Aquilo foi traumático para mim, porque eu fiquei num estado lá de sair e não sair, e o medo e tal, e foi complicado. Então, eu não sei por que que eu me enveredei para isso, mas foi o que Não, veio mas para mim. você falou uma coisa muito importante, né? Que eu falei sobre os milagres, né? Que a gente fica esperando acontecer. Na verdade, né? é, as coisas às vezes são muito sutis, né? A gente observa até na natureza o pôr do sol. Ele vai tão devagarzinho, de repente ele esconde e a noite chegou, né? De repente a noite chega e de repente o sol nasce, né? E você está com o sol aí atrás também. E às vezes, como a Sophie sempre fala, nós somos o verdadeiro milagre, né? E eu vejo que o Cosmic faz com que nós mudemos a maneira de olhar uma situação. E por isso que às vezes a gente quer esse milagre. Às vezes as coisas estão acontecendo do mesmo jeito, mas a gente entra num estado de tranquilidade que aquilo já não nos afeta mais. E eu acho que todos nós o que mais queremos é essa paz que vem de dentro, né? Essa confiança de que a gente vai às vezes conseguir resolver ou que a gente vai passar por aquilo de maneira mais tranquila. Porque nós não vamos deixar de enfrentar desafios, né? Nós estamos aqui, né, para aprender. Então, aquela situação às vezes vai acontecer conosco de novo, mas nós vamos enfrentá-la de maneira diferente. Então, eu acho que é isso, é o que mais o Cosmic faz conosco, nessa nossa expansão de consciência, essa nossa conexão com o outro, e aí a gente compreende mais o outro, né? Vê que ele também está passando por outros desafios, né? Mas não vai ser algo tão mágico, né? Algumas pessoas sim, e ela sempre fala que o Cosmic Power é uma possibilidade. Ele não é uma promessa. A gente não pode prometer que nós vamos, por exemplo, fazer uma imposição de mãos em alguém, porque é uma parte do Cosmic Power que a gente não aborda aqui, mas que existe, a gente tentar
tocar os nossos centros de energia para levar, às vezes, uma cura, né? Mas tem gente que tem um milagre dessa cura, né? Porque ela acreditou naquilo. Então, a gente não pode prometer nada para ninguém, mas realmente muitos milagres acontecem, né? E você falou uma coisa sobre o sorriso, né? Que você tinha uma dificuldade de sorrir, que agora você consegue sorrir mais, né? Então, são pequenas coisas que às vezes a gente vai tendo de conquista e quando passa o tempo, a gente vê que a gente conseguiu muita coisa, né? Nós temos até agora, nos cursos, quem está dando o curso oferece para os alunos um caderno que a gente anota tudo, e a gente pode fazer isso também. Anotar o que aconteceu no dia. Aí, mostra aí, põe ela ô Celine, coloca, Andréia, né? Tô sem, minha letrinha tá pequenininha. Isso, Andréia. O caderno do Cosmic Power, tá vendo, Andréia? Consegue pôr ela em destaque? Ela já está. Ah, já tá. Tá. Então, é um caderninho que a gente tem de exercício, que a gente vai meditando no dia, se anota como foi sua meditação, o que que você experimentou no seu corpo, o que que você observou de diferente, né? Mas a gente também, enquanto não tem esse caderno, pode fazendo isso, né? A gente vai aos poucos, e depois que a gente lê aquele caderno, olha, aquele pensamento que eu tinha, que eu não ia conseguir fazer algo, ou, ou que eu tinha uma impaciência tão grande, eu consegui lidar com essa situação de maneira diferente hoje, né? E tudo é um treino, né? É um caminho. Porque quando a gente vê uma pessoa tocando um violino, você pensa assim, nossa, deve ser tão fácil. Você vai lá, pega o violino e sai a música. E a gente não sabe quanto tempo de treino, né? Que a pessoa teve para conseguir aquilo, né? Mas é isso. Falei demais, gente. Agora vocês. Vamos lá. Obrigado. Dé- Obrigada, viu, Marcos? Débora tem a Francisca. Francisca dos Francisca. Santos. Tá, boa noite. Boa noite, Francisca. Então, eu estou há pouco tempo no Cosmic Power, comecei em julho, fiz aqui em Brasília com a Denise, sou bem grata, né? Tá me fazendo muito bem meditar Que bom. 3 vezes por dia. E eu tenho uma pergunta, é que assim, eu não gosto de colocar o alarme, né? Assim, o meu organismo, ele desperta, assim, com 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos meditando. Mas hoje eu meditei só 9 minutos. E aí, fale, como é que é isso? Só 9? Você estava meditando 3 e passou para 9? Não, não. Assim, a quantidade de minutos. Hoje, no meio-dia, eu meditei só 9 minutos. Então, o Cosmic Power, se você já meditar 5 minutos, já é considerado que tá bom. Se você meditar mais, ótimo, né? Então, se você meditou 9 minutos, tá ótimo. A gente medita uns 5, no máximo uns 10 minutos, tá? Porque tem iniciante. Quando a gente entra nas meditações, que são as meditações que é colocado o link aí na comunidade, lá a gente faz meditação mais longa, às vezes 20 minutos. Então, você pode. 3 vezes ao dia, 5 minutos, você já vai ter um benefício muito grande, tá bom? Se você meditou 9, melhor ainda, tá Porque eu bom? achei que tinha que ser 10, de 10 para mais. Então, não Não, tem problema. não, 5 minutos. O bom do Cosmic é isso, que com 5 minutos você já tem um benefício muito bom, tá? Ah, tá. Muito grata. Tirei a dúvida. Obrigada. Você tem vindo nas meditações? Na terça-feira, eu gosto da terça, porque estudo o livro, né? Mas é porque eu É, tenho uma atividade na terça, esse horário. Hoje que deu. tá.
E a gente Mas, fica com os vídeos gravados no YouTube. ah, é? E É, qual é tem o nome lá? Celina. Oi, eu vou Celina, colocar no chat, tudo bem? tá. Tá, As obrigada. nossas reuniões ficam gravadas, né? A gente não grava meditação, mas até antes da meditação a gente tem o nosso encontro lá, Tá, tá? eu vou ver como é o nome. E Quem eu tenho perdeu ou meditado quem quiser se segunda, ver de novo, ela tá? vai. Eu tenho meditado em grupo, segunda, quarta, quinta. Pena que não tem sexta. É, pena mesmo, mas a gente não está conseguindo ainda, tá? Obrigada. Mais alguém? A Cecília, né? Isso. Eu fiz uma forma de não meditar sozinha, porque eu gosto de meditar com a sua voz ou com a voz de vocês. Então, eu peguei o celular, gravei você fazendo a meditação, e daí, cada vez que eu vou meditar, eu boto a gravação ali no celular, né, de voz, né? Só gravei a voz, no caso. E daí, para mim, foi ótimo isso. Então, cada vez que eu vou meditar, eu boto ali os teus 15, 10, 5 minutinhos e parece que eu estou meditando junto. Ok, Elisa, você teve uma ideia diferente. Teve uma outra, eu acho que o Vilmar uma vez fez isso também. Mas, enfim, Eu não é, sei se podia, mas eu estou me não sentindo é, não bem é fazendo algo assim. que não é algo que não pode ser feito. Mas agora que você também sabe Mas como nem é, sempre eu uso mais agora. Agora eu já estou mais acostumada, já não preciso tanto. Às vezes eu faço sozinha, mas de vez em quando eu vou aproveitar. Parece que fica mas já estou conseguindo fazer agora sem também. isso, porque a gente faz aqui com aqueles passos, explicando, para que vocês depois vão falando isso para o seu corpo. Vocês chequem a postura dos pés, da coluna, né? Vocês façam a expiração do jeito que é, e depois vocês façam sozinhos, tá bom? Aí tem a Elisa. Oi, Débora. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui na parte que eu li, eu acho que eu pelo menos posso falar por mim, em relação a todos os contextos, familiar, educacional, social, que a gente, quando não consegue, assim, hoje a Cleide não está aqui porque ela está aí na Alemanha, mas ela sempre faz essa citação de que você vai, o dia que você não consegue, você tem aquelas tribulações que não estavam previsto e você não faz. Rapidamente parece que o nosso corpo ele se rende à dispersão, ao nervosismo, e o nosso nível de estresse aumenta e a gente passa a reagir e não a agir. Então, a meditação ela é realmente curativa para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a percepção íntegra e para a expansão de consciência, e a gente mesmo vai balizando. E eu queria dizer bem um complemento em relação às crianças. Tem até um que ele começa a ficar irritado dentro da própria deficiência intelectual, de toda a patologia do contexto das necessidades que ele tem. Ele começa, e aí ele faz, de me ver, ele já faz, e ele começa a agir de uma maneira diferente. E na semana passada, eu queria comentar, quando falava do vitimismo, mas não deu tempo, eu vou aproveitar o gancho hoje, que ele ficava muito, uma dessas crianças, ai, porque eu sou triste, porque eu sofro. E um belo dia eu falei, imagina, você é privilegiado. E eu mostrei uma foto de uma criança hospitalizada, de uma criança que eu conheço, respirando por aparelho, tudo, e depois mostrei ela curada. E ele, assim, ele mudou, ele nunca mais ficou reclamando, se posicionando naquela condição de vítima. Então eu falei, olha como a gente vai conseguindo, através do cósmico, da presença,
angariar uma sensibilidade para compartilhar e para fazer vivências promissoras junto também aos nossos próximos. Então, eu queria, era esse minha fala. Era essa minha Isso. fala. Nós realmente vamos nos conectando mais, né, com as pessoas e principalmente nós voltamos, que a Sofia sempre fala, nós voltamos para o nosso centro. Quando nós meditamos, né, nós acessamos essa fonte de sabedoria lá da origem da vida, né? E aquilo, às vezes, a gente não percebe porque a gente está meditando, mas nós acessamos essa informação. E essa informação vai expandindo a nossa consciência. Então, isso que você falou, né? Eu consegui ter um elemento que eu mostrei para a criança e ela, então, melhorou, né? Nós realmente vamos, né, tendo essa intuição de como agir com alguém. E é muito importante nós respirarmos, porque todas as vezes que nós nos respiramos de maneira consciente, nós nos conectamos também com essa fonte, né? Então, respirarmos várias vezes ao dia, tá? Então, a gente medita 3 vezes, mas a gente pode meditar, pode respirar o tempo todo. O tempo todo a gente está respirando, ok? Muito bem. Mais alguém? Igor, quer não, Igor? E o Vanderlei tá aí com a esposa? Eu posso chamar alguém para falar? Se não quiser, só não falar. Vamos ver aqui. Lília, Oi, boa noite. boa noite. Bom, é a primeira vez que eu estou participando, né? Que Então, ótimo. eu estou ouvindo, né? Mas o que me chama atenção, assim, me chamou atenção é na atenção plena, né? Quando se fala da atenção plena. E como você agora falou da respiração, fazendo, né, um link aqui da respiração durante várias vezes ao dia, a atenção plena é um pouco difícil, né, Débora? Eu entendo, né? Que até a gente chegar a esse processo da atenção plena. Mas quando vocês falam da atenção plena nesse contexto, por exemplo, quando fala-se de barulho, se eu conseguir, mesmo ouvindo os barulhos, né, pensamento às vezes pipocando, acho que também teve um momento que eu falo alguma coisa do pensamento pipocando, e eu conseguir ainda me manter, mesmo vendo o barulho, mas não me fixando no barulho, que às vezes são vários barulhos. Eu posso pensar também que eu estou no processo dessa atenção plena naquele minuto? Não sei se eu estou sendo clara. Pode É a minha sim. dúvida. E a Sofia explica, né? Hum, Como a gente volta essa atenção plena e a gente esvazia a nossa mente. Essa atenção plena é esvaziarmos e escutarmos o nosso corpo. E ela nos ensina, porque quando nós fechamos os olhos, respiramos, fechamos os olhos e entramos na meditação propriamente dita. Aí vem aquela quantidade de pensamento, né? Nossa, esqueci, sei lá, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aqueles pensamentos vêm na nossa mente, porque nós já estamos acostumadas a ficar com vários pensamentos o dia inteiro, né? E aí a gente fica tentando lutar. Nossa, eu não paro de pensar, eu não paro. Deixa, o pensamento vem, você não luta com os pensamentos e ela nos explica. Nós prestamos atenção na nossa respiração. Porque quando nós meditamos, nós não fazemos mais aquela respiração consciente, que é aquela respiração que a gente se esvazia ao máximo e se enche ao máximo. Nós ficamos com a nossa respiração natural. Mas voltando a atenção
para como nós respiramos, a nossa mente se esvazia. E principalmente se eu tivesse sorriso. O rosto relaxado com o sorriso também nos ajuda a esvaziar a nossa mente. E aí sim, nós estamos com atenção plena no nosso corpo, e então nós nos esvaziamos, e aí sim podemos receber alguma informação, tá? Então, durante a meditação é muito importante a gente não lutar com os pensamentos, e se a gente vê que a gente está pensando, volta a atenção, observa o ar saindo e entrando, que aí sim você se esvazia, e aí vem essa atenção plena, ok? Ô, Débora, e também ela diz, né, para gente, quando você, porque eles vêm, eles são involuntários, mas Uhum, e a gente fica tentando lutar contra, então quando você diz sim, eu vejo você, eu sinto você, muda a frequência, muda, algo muda. Quando você diz sim, né? Eu digo sim, eu vejo você, pensamento, e aí ele dissipa. uhum, ok, não lutar, isso. Você sempre vai falar sim, e vai falar que vê, e vai sorrir para algum sintoma do seu corpo. Se for pensamento demais, né, você pode até fazer isso, mas o ideal é você voltar a sua atenção para a respiração e deixar para você falar sim para outros sintomas do seu corpo, tá? Mas se para você tá dando certo, pode sim, tá? Ok? Mais alguém? Ok. Então, nós vamos. Eu também não estou com o meu livro aqui, porque senão. Mas eu acho que o aspecto importante, né, que ficou nesse trecho do livro é justamente nós conseguirmos ficarmos presentes no nosso corpo, presentes no momento presente, sem nos preocuparmos com o futuro e como a Aparecida falou, né? Levarmos o nosso passado conosco, mas não vivermos lá, né? E tem gente que fica só presa ao passado ou só preocupado com o futuro. E a vida é agora. E o Cosmic nos leva nesse caminho, ok? Então vamos, agora chegou a nossa hora de meditar. A gente então, ok. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Amanhã nós temos meditação também com o Brasil às 20 horas. Muito obrigada a Boa noite. todos. Tchau. Obrigada, Boa Celine. noite. Muito obrigada a todos. Boa noite, queridos. Boa Tchau, noite, gente. Boa noite, Débora. Boa noite. tchau.